Testosterona. Esse hormônio tão demonizado que para muitos é praticamente o sinônimo de vou sair batendo em todo mundo porque hoje eu acordei um macho alfa. Parece que basta alguém ouvir a palavra testosterona alta que já imagina um cara de bigode de vilão de novela mexicana, socando paredes e latindo para os carros na rua. E a pergunta que fica é, quem foi que espalhou essa fanfic hormonal? Essa história de que a testosterona alta transforma pessoas em máquina de destruição, ela é mais velha do que o seu tio do Zap reclamando da geração Z. E sabe o que é mais curioso? Não tem base científica sólida para isso. É uma mistura de mito embalado com preconceito e uma preguiça para entender como o corpo humano funciona. Porque se a testosterona tivesse diretamente ligada com agressividade, todo fisiculturista com shape de super-herói estaria na cadeia por agressão. E o que dizer também do campeonato de UFC? Seria praticamente um campeonato de quem grita mais alto. E não, isso não é verdade. A verdade é que a testosterona tem mais a ver com a energia, a motivação e o bom humor do que a violência. Agora, vamos trazer a ciência para esta conversa. Porque acusar a testosterona de causar agressividade sem provas é igual seu vizinho culpando o Mercúrio retrógrado por todos os problemas dele. Chega a ser ridículo. Primeiro, vamos aos fatos. Sim, a testosterona ela influencia o comportamento humano, mas não do jeito que os filmes de ação e a sua tia no WhatsApp fazem parecer. Estudos mostram que a testosterona ela está mais ligada a características como a competitividade e a assertividade do que os surtos de fúria. E sinceramente, assertividade é só um jeito elegante de dizer o que a pessoa sabe o que quer sem o medo de correr atrás. E isso te parece um psicopata descontrolado? Não. Aliás, sabe qual é a verdade inconveniente? O comportamento agressivo tem muito mais a ver com questões psicológicas, sociais e até ambientais do que os níveis de testosterona. Quer um exemplo? Pega aquele chefe Zé Ruela que fica gritando com todo mundo, tem um shape de largatixa e vive o tempo todo estressado. Agora, você vai me dizer que ele está transbordando de testosterona? Claro que não. Isso é apenas frustração reprimida, falta de terapia ou algo do tipo. É muito mais fácil você apontar para um hormônio e dizer que a culpa é dele do que admitir que a violência ela é fruto de problemas muito mais complexos. Por exemplo, tipo de desigualdade, traumas e uma vida mal resolvida. E a verdadeira culpada para transformar a testosterona num vilão de quinta categoria é a cultura pop. Sim, a galerinha de Hollywood e companhia. A fórmula ela é sempre a mesma. Músculo gigante, cara de mal e explosão por toda parte. Bum, aí está a testosterona alta. Mas espera aí, vamos pensar um pouco. Se a testosterona ela fosse sinônimo de explosão de raiva, todo mundo que treina pesado na academia estaria arrancando as máquinas no tapa. E a zumba seria o esporte mais perigoso do mundo. A verdade é que esses estereótipos eles só reforçam a ignorância coletiva, porque é muito mais fácil vender um personagem caricato do que explicar como os hormônios realmente funcionam. Aliás, se formos seguir a lógica hollywoodiana, todo cara com nível alto de testosterona deveria ser incapaz de viver em sociedade. Mas olhe só que curioso, muitos CEOs, atletas de elite e até mesmo artistas eles têm a testosterona lá do topo. E adivinhe só, eles não estão por aí quebrando copos na mesa do bar. A testosterona é só um hormônio, e quem decide ser o babaca agressivo é a própria pessoa, não a química no corpo dela. Porque culpar a testosterona é tipo justificar um crime porque o céu estava nublado. Não faz sentido algum e é só preguiça mental. Agora vamos falar um pouco ao que interessa, o comportamento. Porque assim, ter testosterona alta não significa que você vai sair no soco com alguém só porque cortou a sua fila no mercado. O que a ciência mostra é que a testosterona ela está muito mais ligada à busca por status, ou seja, à vontade de se destacar, de ser reconhecido. Isso pode ser tão pacífico quanto liderar uma equipe ou ganhar no xadrez. Não é sobre violência, é sobre competência. Quer um exemplo clássico? No reino animal, os machos com testosterona alta geralmente exibem comportamentos de liderança e proteção. Eles não saem por aí tretando com todo mundo à toa, pelo contrário, eles só brigam quando precisam defender algo importante. Ou seja, até o leão da savana ele é muito mais racional do que um ser humano médio com um argumento mal embasado. E agora vem a cereja do bolo. Estudos recentes mostram que a testosterona alta pode até melhorar a empatia e a capacidade de tomar decisões justas, dependendo do contexto. Sim, a testosterona pode fazer você ser mais ético e mais colaborativo, e não um maníaco descontrolado. Basta olhar para o reino animal. Na matilha de lobos, o que vai se destacar e liderar os outros lobos é o lobo com maior capacidade de protegê-los e guiá-los. Ou seja, o lobo alfa.
Então se alguém ainda acha que a testosterona alta é desculpa para ser agressivo, me desculpe, mas o problema não é no hormônio, e sim no caráter da pessoa. O hormônio ele não vai justificar a burrice no comportamento de primata. Se fosse assim, todo mundo que faz terapia de reposição hormonal estaria numa jaula. E não está. Então perceba que se alguém é agressivo, descontrolado ou vive causando treta, a culpa não é da testosterona. Muito pelo contrário, a culpa é da própria pessoa, dela ser desequilibrada, simples assim. É como dizer que uma faca é perigosa porque alguém decidiu usá-la de forma errada. A faca por si só ela não faz nada, assim como a testosterona, que é só um hormônio fazendo o seu trabalho silenciosamente no corpo. A real é que a agressividade ela tem muito mais a ver com traumas, inseguranças e falta de inteligência emocional do que com o nível de testosterona. Quer um exemplo? Pega aquele cara que vive dando piti no trânsito, gritando e gesticulando como se ele fosse o último guerreiro de um apocalipse automobilístico. Será que ele está transbordando de testosterona? Claro que não. Ele só tem paciência curta e provavelmente um ego maior que o carro dele. Já por outro lado, tem aquele cara com a testosterona alta que treina pesado, trabalha duro e ainda assim ele é tranquilo, de boa e sem brigar com ninguém. Pois é, esse cara ele existe. E não só existe como é a regra, não é exceção. Testosterona alta ela não cria monstros. Ela cria pessoas mais focadas, mais confiantes e muitas vezes mais tranquilas. Porque quando você sabe quem você é e do que você é capaz, você não precisa provar nada para ninguém. Então, se alguém usa o jargão de testosterona alta como desculpa para ser um babaca, já sabe, isso é apenas papo furado. Quem é agressivo, descontrolado ou violento é porque escolheu ser assim, não é porque o hormônio está mandando na pessoa. Claro que existem casos e casos, mas muitas vezes a testosterona ela pode até estar lá gritando, vai lá, seja competitivo. Mas é a cabeça da própria pessoa que decide como ela vai ser. Porque a agressividade, ela é uma decisão, ela não é um efeito colateral. Ela é uma ferramenta muito poderosa. E como toda ferramenta, tudo depende de como você usa. A testosterona alta ela não vai transformar você num Hulk descontrolado, mas ela pode te ajudar a alcançar níveis absurdos de desempenho e foco, se você souber jogar o jogo. Vamos pegar um exemplo básico, academia. Quem tem níveis saudáveis de testosterona geralmente sente muito mais energia, tem mais disposição para treinar e, claro, constrói massa muscular mais facilmente. Isso significa que o cara ele vai sair por aí arremessando pesos nos outros? Não. Significa que ele vai treinar melhor, com mais intensidade, e se tudo der certo, ele vai ser aquele camarada que vai te ajudar nos seus treinos. E mais um ponto. Testosterona alta também está ligada à coragem. Não coragem de sair por aí brigando à toa, não, mas a coragem de encarar os desafios, de buscar o crescimento. Ele é aquele empurrão interno que te faz levantar do sofá e ir resolver as coisas, mesmo quando o mundo parece estar contra você. É aquela faísca que te ajuda a ser produtivo, criativo e resiliente. E adivinhe só, tudo isso pode ser usado de forma construtiva e não destrutiva. Ela é um recurso valioso, um combustível que, quando bem utilizado, pode te transformar na melhor versão de você mesmo. Isso depende de como você escolhe canalizar essa energia. É aqui que entra a maturidade, a disciplina e principalmente o bom senso. Porque, no final das contas, testosterona alta não te faz agressivo, te faz capaz. A galera gosta de apontar o dedo pro hormônio porque é muito mais fácil do que admitir que o verdadeiro problema está nas escolhas, nos hábitos e principalmente na cabeça de quem age como um babaca. Se você tem níveis saudáveis, parabéns. Você ganhou um recurso poderoso que pode ser usado para te transformar em alguém disciplinado, confiante e resiliente. Ou, se preferir, você pode desperdiçar tudo isso agindo como um moleque sem controle emocional. A escolha ela é sua. E vamos combinar, esse papo de testosterona te faz agressivo é coisa de gente que não quer assumir as responsabilidades pelas suas próprias cagadas. É o clássico de, a culpa não é minha, é do meu hormônio. Ah, claro. E eu sou o Papai Noel. Agressividade, falta de controle e impulsividade vem de uma mente fraca e não de uma testosterona alta, simples assim. Então, se você ainda acredita nesse mito, é hora de acordar. Em vez de ficar demonizando a testosterona, comece a usá-la como um aliado. Seja para treinar melhor, para liderar com mais confiança ou para enfrentar os desafios de forma mais inteligente. Testosterona alta não te faz mais violento, te faz mais vivo. O resto é só desculpa de quem não quer crescer.
E vale destacar aqui que o uso de anabolizantes para aumentar artificialmente os níveis de testosterona pode influenciar no comportamento, mas é importante entender os contextos e as nuances. Muitos estudos e evidências apontam que a testosterona endógena, que é aquelas naturalmente produzidas pelo corpo, e os anabolizantes sintéticos eles podem sim ter efeitos diferentes. Só que enquanto a testosterona natural regula processos normais do corpo, os anabolizantes eles frequentemente elevam os níveis suprafisiológicos, que vão muito além do que o corpo naturalmente alcançaria, o que pode causar efeitos colaterais comportamentais. Outro apontamento também é que existe um fenômeno chamado road rage, que é a raiva associada ao uso de esteroides. Estudos mostram que em alguns casos, níveis extremamente altos de testosterona induzidos por anabolizantes podem aumentar irritabilidade, impulsividade e comportamentos agressivos. Só que, no entanto, isso tende a variar muito entre os indivíduos. Não é que todos os usuários de anabolizantes se tornem agressivos, não. O comportamento depende de fatores como a predisposição genética, o estado psicológico prévio e também o contexto social. Outra coisa também é a influência no humor. O uso de anabolizantes podem causar alterações no humor, como euforia inicial seguida por uma irritabilidade ou até mesmo uma depressão. Isso acontece porque os anabolizantes interferem no equilíbrio hormonal do corpo. E quando o uso ele é interrompido, os níveis de testosterona eles caem drasticamente, o que pode levar a sintomas de depressão e fadiga. O que pode acontecer também é o comportamento competitivo e de dominância. Altos níveis de testosterona podem amplificar comportamentos competitivos e dominantes, mas isso não significa necessariamente violência. No entanto, em alguns contextos, essa busca por dominância ela pode se traduzir em comportamentos agressivos, especialmente em situações de conflito. O uso prolongado de anabolizantes pode levar também a alterações neurológicas e psicológicas, afetando áreas dos cérebros ligadas à regulação emocional e ao controle dos impulsos. E também há associações com transtornos de personalidade, principalmente em indivíduos predispostos. O que pode acontecer também é que os altos níveis de testosterona sintética podem aumentar o desejo sexual, o que pode causar comportamentos sexuais impulsivos. E outra coisa que é muito relatada nos estudos é o excesso de confiança. Muitos usuários relatam sensação de invencibilidade ou extrema autoconfiança, o que pode levar a comportamentos de risco. Ou seja, o uso de anabolizantes pode sim ter influência sobre o comportamento, mas não é um determinante direto de agressividade ou violência. Muitos efeitos negativos dependem de doses elevadas, de predisposição psicológica do usuário e da interação com fatores externos. É sempre importante lembrar que o uso de anabolizantes sem acompanhamento médico é arriscado e pode trazer consequências sérias para a saúde física e mental. Existem muitas formas de você aumentar a sua testosterona de forma natural, e eu vou trazer um vídeo falando a respeito sobre isso. Então, aguarde. Se chegou até aqui, queira deixar o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e tamo junto!